professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é revisão geral. Primeira questão. Observe as informações a seguir, referentes a esse tema aqui. Então, você tem cartel, trust, monopólio, oligopólio e holding. Tá? E aqui tem as definições. Então, domínio do mercado por uma única empresa, domínio do mercado por poucas empresas, fusão de várias empresas, organização que controla várias empresas e o acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado. Então, a primeira, domínio do mercado por uma única empresa, é o que a gente vai entender como o monopólio. Então, como o monopólio domina o mercado, a gente vai entender que ela, como é mono, é uma empresa só. Quando você tem poucas empresas que dominam um setor do mercado, a gente chama de oligopólio. Quando você é a fusão de várias empresas para dominar o mercado, a gente vai chamar de trust, Então, são duas empresas que vão se juntar. Então, Perdigão e Sadia, as duas controlavam o mercado, elas viram uma fusão, aí elas vão controlar todo o mercado de vendas, daquele tipo de produto. Organização que controla várias empresas mediante ao controle majoritário, não é exatamente uma questão produtiva, sim majoritária. É a holding, a gente tem a Unilever, por exemplo, tem o controle de várias empresas, uma grande holding. E acordo de associação de várias empresas independentes para controlar o mercado, geralmente elas vão combinar preço, a gente vai chamar de cartel. Então, a regra é 3, 4, 2, 5 e 1. Dentre essas alternativas, a que vai estar correta é a alternativa C. Questão 2. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da A. Polarização do mundo em dois blocos político-militares entre duas guerras mundiais. B. Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. C. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. D. Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão de um lado, a Inglaterra, a Rússia, Estados Unidos e França de outro. E é a disputa de áreas árticas e antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Então, a resposta correta é polarização do mundo em dois blocos políticos e militares após a Segunda Guerra Mundial, que são os blocos políticos e militares dos Estados Unidos, que vão defender o capitalismo, e da União Soviética, que defende o socialismo, tá? A questão A, ela está incorreta porque não é entre as duas guerras mundiais. Esse período entre guerras não é caracterizado pela Guerra Fria. A Guerra Fria vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá observando esse texto, e para entender melhor a questão 3. A existência do Muro de Berlim era uma das marcas da velha ordem bipolar, separando a Alemanha em dois regimes políticos e econômicos, um capitalista e o outro socialista. Essa forma de produção do espaço afastou as pessoas da mesma origem, história, credo e cultura. O poder estava configurado na capacidade militar das superpotências mundiais. Com a queda do muro, em novembro de 1989, um dos assuntos mais discutidos na imprensa e nos círculos acadêmicos escolar era a emergência de uma nova ordem mundial com a integração globalizada. Tá? É um texto do João Moreira. Então, nesse sentido, identifica as características relativas à nova ordem mundial. 1. Abertura de novos espaços para o mundo multipolar, com destaque da valorização dos projetos direcionados à mundialização do sistema financeiro. 2. Aprofundamento das disparidades políticas, sociais e econômicas, resultando de elevados déficits públicos e comercial e da melhoria da distribuição de renda nos países subdesenvolvidos. Essa questão está incorreta porque, na verdade, não necessariamente você tem uma melhora das relações dos países subdesenvolvidos. Pelo contrário, em alguns casos você vai ter uma subordinação maior ainda. 4. Nova organização do espaço, mostrando a presença de muros que delimitam territórios nacionais, impedindo a entrada dos indesejados imigrantes oriundos de países pobres e separando os povos e grupos que enfrentam militarmente pela defesa dos seus territórios. A gente tem, por exemplo, a questão do muro da Palestina, que vai acontecer dentro desse contexto. O muro de Tijuana, que separa os Estados Unidos do México, são muros que são construídos para conter a migração, uma vez que a migração também vai ficar bem mais intensificada nesse período. 8. Incentiva ditaduras do Partido Único e a exclusividade da propriedade estatal, retirando o poder político da iniciativa privada e valorizando o papel do Estado. Na verdade, a gente tem a manutenção do poder na propriedade privada e nessa onda que vai seguir, existe uma onda de neoliberalismo que é justamente o inverso, favorecendo a propriedade privada e desfavorecendo o papel do Estado.
16. Aumenta a circulação do capital financeiro, incentiva a pesquisa com vistas aos avanços tecnológicos e a implementação de projetos educacionais que buscam qualificar a mão de obra e a produtividade e o índice de competitividade. Só destacando que isso vai acontecer mais nos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos vão acabar ainda acompanhando com dificuldade esses avanços tecnológicos que foram alcançados. Então, considerando isso, 1, 4 e 16. A alternativa correta é que vai ter 1, 4 e 16 soma 21. Questão 4. Em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos colocaram em órbita o primeiro satélite artificial, Sputnik 1, o mundo vivia sob constante tensão. Hoje, a Guerra Fria não existe mais, mas o clima no espaço ainda está longe de refletir um ambiente de interação globalizada que mudou a economia, a política e a ciência em terra firme. Ao contrário do que acontece em outras áreas tecnológicas, o país que quiser lançar satélites por conta própria hoje tem que aprender sozinho. Os americanos não querem que a tecnologia de lançadora de satélites, que pode ser utilizada para lançar bombas, caia na mão de determinados países, mesmo que sejam amigos. Mesmo quando existe um projeto envolvendo vários países, como a Estação Espacial Internacional, a colaboração se dá mais pela divisão do trabalho do que pela transferência de tecnologia entre os países. Hoje, apenas os Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, Índia e Japão são capazes de colocar satélites em órbita. Cada um aprendeu a fazê-lo sozinho. Bom, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e o novo avanço do capitalismo com a globalização mundial estabeleceram uma nova ordem geopolítica. Sobre o assunto, é correto afirmar que a. Houve a eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais e surgimento do domínio das tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos. B. Surgiram áreas de livre comércio, como reservas de mercado para multinacionais, disputas entre capitalismo e socialismo, representadas pelos Estados Unidos e União Europeia. C. Houve a divisão do mundo em primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas e terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos e os de economia de transição do socialismo para o capitalismo. D. Surgiram blocos econômicos regionais, novos centros de poder, como Japão e União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. E o mundo se dividiu entre democracias e regimes totalitários, com o fortalecimento do nazismo no Oriente Médio. A alternativa correta é B. Você tem, aqui na alternativa A, realmente você tem o crescimento de países de fusões de blocos econômicos, mas não existe a destruição das fronteiras nacionais, então não é a correta, né? O que acontece de fato são os surgimentos de blocos regionais, o fortalecimento desses blocos. A gente tem uma onda de regionalização grande, a segunda onda de regionalização, de criação desses blocos acontece na década de 90, né? E agora as tensões que não existem mais entre norte e sul são deslocadas, claro que não com a mesma intensidade, para a questão norte, e que existia no leste e oeste são deslocados para norte e sul, né? Porque você tem a questão entre os países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Questão 5. A atual fase da evolução capitalista é denominada globalização. Assinale a alternativa incorreta sobre esse fenômeno. A. É marcada pela mundialização da produção e da circulação e do consumo. B. Preocupa-se com a eliminação de barreiras entre nações, enfraquecendo as grandes corporações econômicas e fortalecendo o Estado. C. Acelera o processo competitivo avançado na informatização, automatização e robotização das atividades produtivas. D. O espaço mundial tende a ficar cada vez mais homogêneo, pois tem acentuadas diferenças entre países. Aumenta a difusão cultural, promovendo uma relativa homogeneização das culturas. Então, a alternativa incorreta é B. Preocupa-se com a eliminação das barreiras entre nações, enfraquecendo as grandes corporações econômicas e fortalecendo o Estado. Na verdade, você não tem fortalecimento do Estado e nem a eliminação das barreiras nacionais. Nenhuma coisa ou outra. Você tem ainda a atuação do Estado, ele ainda é um agente importante, apesar dele sofrer alguns processos de enfraquecimento, não de fortalecimento. Mas ele ainda existe, apesar de ter sido enfraquecido pela atuação e o fortalecimento das grandes corporações. Tá? Questão 6. A charge de J. Carlos na capa da revista Careta representa a ofensiva dos aliados em julho de 1944, que delineou os rumos da Segunda Guerra Mundial. Então aqui tem
a ideia de um trator passando, né, pela história, gravando ali a queda do Hitler representado ali, cheirado e tudo mais. No que se refere às relações internacionais, a vitória dos aliados provocou mudanças que tiveram como seus efeitos a extinção dos regimes totalitários, b. a redefinição da ordem geopolítica, c. o controle do expansionismo tecnológico, d. multipolaridade das relações diplomáticas e e. o fortalecimento do nazismo no mundo. Bom, os regimes totalitários não foram completamente extintos, a gente ainda tem regimes autoritários até hoje. O controle do expansionismo tecnológico não é verdade, você teve um aumento desse expansionismo tecnológico. Multipolaridade ainda não é uma questão, a gente vai ter um momento de bipolaridade. Fortalecimento do nazismo no mundo não, porque você tem a queda do Hitler, então redefinição da ordem geopolítica, agora uma ordem bipolar entre a União Soviética e os Estados Unidos. Questão 7, né? Observe as informações a seguir, né? E responda ao que se pede. Os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, da Rússia, Dmitry Medvedev, assinaram em 8 de abril de 2010 em Praga um histórico acordo de redução das armas nucleares que cortará em cerca de 30% o número de bombas atômicas instaladas em ambos os países. A assinatura de acordo representa o início da concretização de uma das metas do governo do Obama, que diz querer um mundo mais livre de armas nucleares. Essa é a primeira notícia. Nos próximos anos, o presidente Barack Obama vai decidir se colocará ou não em operação uma nova classe de armas capaz de atingir qualquer lugar do planeta lançada do solo dos Estados Unidos com precisão e força suficiente para reduzir a dependência americana em relação ao seu arsenal militar. Então a gente já pode ver que é muito fácil você reduzir as armas nucleares, uma vez que você tem o desenvolvimento de um outro tipo de armamento que não precisa ser um armamento nuclear. Então o que acontece, na verdade, é uma alteração tecnológica e não um processo de diminuição da capacidade bélica, um processo de pacificação dentro da mentalidade dos Estados Unidos. As alterações nas relações políticas de armamento do governo norte-americano, de acordo com as reportagens, apontam para novas tensões em relações internacionais. Ou seja, a tensão entre Rússia e Estados Unidos não é mais o foco principal da política de segurança americana agora. Essas tensões estão associadas ao seguinte contexto: cooperação entre China e Índia, crise nos países do Oriente Médio, supremacia da comunidade europeia, polarização entre repúblicas ex-soviéticas e tensões na América Latina. Tensões na América Latina a gente já pode cortar, porque não existe uma tensão suficiente para atrair a atenção dos Estados Unidos agora. Polarização entre as repúblicas soviéticas é justamente o contrário. Até a gente tem alguns casos específicos mais recentes, né, a questão ali da Ucrânia e tudo mais, mas ainda não é exatamente isso. Supremacia da comunidade europeia. A comunidade europeia, apesar do crescimento, ainda não está em conflito com os Estados Unidos, pelo contrário, são parceiros, então não se apresentam nesse sentido. Cooperação entre Índia e China não é uma questão, apesar dos dois terem armas nucleares, eles não se colocam em oposição ou não ameaçam os Estados Unidos. E sim a crise dos países do Oriente Médio, que tem surgido uma série de grupos que se organizam para cometer atentados terroristas em todo o mundo, principalmente com foco nos Estados Unidos e nos países do Ocidente, né, do Ocidente europeu, da Alemanha, da Europa Ocidental, que sofrem bastante com isso e que colocam muita pressão interna para o governo americano colocar alguma postura em relação a isso. Então, hoje em dia, o Oriente Médio é o foco de atenção dos Estados Unidos em relação à política de segurança, mostrando que a Guerra Fria já não é mais uma preocupação pertinente dos Estados Unidos. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!